Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da disciplina Estado, Governo e Mercado. Espero que vocês estejam todos bem e prontos para jogar duro aí nesses estudos. Hoje nós vamos falar sobre os diversos tipos de Estado, a começar pelo Estado liberal. O Estado liberal ele iniciou-se no século XIX, na Europa Ocidental. Por liberal, a gente pode dizer que é uma ordem política sobre a qual todos os indivíduos eles são livres e independentes, não submetidos ao poder de nenhuma outra pessoa, mas todos igualmente submetidos à lei. Assim, digamos, e por Estado mínimo, ele quer dizer que, quando designa a organização política que interviria apenas naquilo que fosse estritamente necessário. Então está reduzindo o tamanho do Estado para dar liberdade e igualdade a todos os cidadãos. Então assim, quando a gente faz o Estado mínimo, o que é o tamanho do Estado? O tamanho do Estado é justamente o que o Estado gasta. Aí a gente já está falando um pouco da questão econômica e de mercado também, e do governo. O que determina o tamanho de um Estado é o seu investimento na sociedade. Então, quanto mais o Estado investe, maior ele é. Então, quando falamos de Estado mínimo, a gente está dizendo de um Estado que investe pouco na sociedade, que investe pouco em políticas públicas, em ações sociais e também nas áreas básicas, como saúde e educação. Então, isso é um Estado mínimo. O Estado liberal, ele iniciou lá na Europa Ocidental. Nós temos como um exemplo clássico desse Estado mínimo, como foi um exemplo da Inglaterra, quando surgiu a Lei dos Pobres. O que foi a Lei dos Pobres? A Poor Law. A Lei dos Pobres, ela foi uma lei para auxiliar as pessoas que eram indigentes, incapazes de se manter. Mas essa lei ela foi rechaçada pelos intelectuais liberais da época, que criticavam esse auxílio financeiro. Para eles, a lei dos pobres era muito mais um agravante da pobreza do que um alívio ao perpetuar a situação. Então, assim, essa lei impedia que houvesse independência. Então, esse era o grande problema para esses intelectuais. Criava essa situação de dependência, como se fosse um pai que cuida do filho sempre. E para eles isso era desnecessário, não era uma função do Estado. Porque, no entendimento deles, ao Estado cabia assegurar simplesmente o direito de usufruto, que é o direito de usufruto da propriedade, proteção à vida e o direito de ir e vir. Para esses intelectuais da época na Inglaterra, isso constituía-se na função do Estado, que, quando a gente faz essa análise hoje, entendemos como o Estado liberal. Então, uma outra forma do Estado liberal agir era na cobrança dos impostos, que ele fazia o seu controle por conta dos impostos. Ele achava que deveria dar uma segurada no mercado, ele aumentava os impostos e diminuía. Então, assim, essa era mais ou menos a dinâmica do Estado liberal. Vamos falar um pouco agora sobre o Estado socialista. O Estado socialista ele iniciou-se na Rússia. Foi o primeiro Estado socialista da história. Como características desse Estado, temos a regulação da vida social e do mercado. Vocês se lembram quando eu falei do pêndulo? Quando o pêndulo ele está totalmente voltado para a direita, isso significa que o Estado ele está sendo o Estado máximo, ele está investindo mais na sociedade e diminuindo o investimento privado. Então, ele está dominando a sociedade e reduzindo a iniciativa privada, trazendo para si todas as responsabilidades. E quando foi que surgiu esse Estado? Ele surgiu com o avanço pós-Segunda Guerra Mundial, que causou uma expansão desse modelo, que foi orientado pelo princípio da igualdade social, muito mais do que pela liberdade individual. Ou seja, o Estado determinava o que cada indivíduo precisava, o que cada indivíduo ia ter. Os Estados socialistas eles conseguiram efetivamente produzir sociedades bem mais igualitárias. Então, assim, esse foi o modelo do Estado socialista que nós analisamos aqui. Vamos falar um pouco sobre o Estado do bem-estar social.
O estado do bem-estar social ele surgiu após a crise de 1929. O estado do bem-estar social sucede o estado liberal, intervindo por meio de políticas públicas o mercado de modo que ele venha assegurar aos seus cidadãos um patamar mínimo de igualdade social e padrão mínimo do bem-estar. Então, assim, ele vem com uma força estatal por meio das políticas públicas visando a cuidar da sociedade, mas sem ser totalitária nessa questão. Então, assim, o Estado ele se preocupava mais com a questão das necessidades básicas da população, que era saúde, educação, e propiciava a eles esse desenvolvimento tanto individual quanto coletivo. Então, assim, o estado do bem-estar social, ele surgiu com esse intuito. E ele esteve no Brasil no governo de Getúlio Vargas, né, que houve aquela política desenvolvimentista. Então, foi quando o estado do bem-estar social esteve presente aqui na nossa nação. O estado neoliberal. De maneira geral, quando falamos do Estado neoliberal, falamos da globalização. O Estado neoliberal ele surgiu em 1970, lá na década de 70, quando houve um esgotamento da intervenção estatal. A gente pode analisar que essa intervenção estatal ela é muito custosa para a instituição Estado. Então, os governos eles tiveram dificuldades de manter esse modelo. Então, o que aconteceu? Entrou em decadência. E aí que surge o Estado neoliberal, que é justamente para uma invocação de mudança que não se poderia mais interpretar a realidade social e econômica para intervir nas esferas da mesma forma como se havia feito na década de 70. Isso não era mais possível. Então, a globalização ela veio com esse intuito, já que resultou nessa combinação de implementação das reformas neoliberais, que foi em escala mundial, quando as mudanças tecnológicas elas trouxeram uma terceira revolução industrial, né? Já em curso nas últimas décadas do século passado, como o desenvolvimento da informática, das tecnologias da comunicação e da unificação do mundo, né? Então, assim, o Estado ele deixou de ser individualizado e passou a ser globalizado de forma una no mundo. As informações elas passaram a circular mais rápido e assim fez com que a necessidade do povo fosse maior do que o Estado conseguiria suprir. Isso influenciou na agenda neoliberal, que foi colocado primeiramente em prática na Inglaterra e nos Estados Unidos. O que foi isso? Foi o pontapé inicial para toda essa dinâmica mundial que vivemos até hoje, né? Onde, inclusive, nós podemos colocar como fator preponderante para todo esse desenvolvimento o laissez-faire, que foi justamente, justamente a mão livre do mercado, quando o mercado ele dita as regras na sociedade e o Estado, com sua política de Estado mínimo, ele se diminui e faz com que a iniciativa privada determine o andamento do mercado e a forma como ele deve seguir. Então, essa é a política de Estado neoliberal, que é justamente o que a gente vive hoje no mundo, né? Então, pessoal, essa foi mais uma aula. A gente se vê em breve. Joguem duro aí nos estudos. Vou passar para vocês as referências utilizadas, que já está também lá no nosso ambiente virtual. Sucesso, qualquer coisa, estamos à disposição. Até a próxima.